Existe uma ideia muito difundida, quase confortável, de que os gatilhos emocionais são causados pelo que acontece fora. Alguém fala algo, você reage, algo dá errado, você se desorganiza, alguém se afasta, você sente abandono. Mas o que raramente é questionado é isso. E se o gatilho não for o que ativa a emoção, mas o que revela uma organização interna que já estava pronta para acontecer? Talvez o gatilho não seja a causa. Talvez ele seja apenas o momento em que algo invisível ganha forma. E isso muda completamente a forma de olhar para si. No episódio de hoje, a gente vai aprofundar o que realmente são os gatilhos emocionais. Não na superfície do comportamento, mas na estrutura que sustenta essas reações. Você vai entender por que algumas situações parecem te atravessar de forma desproporcional. Porque certos padrões se repetem mesmo quando você já entende racionalmente. E, principalmente, o que está por trás disso em um nível emocional, cognitivo e sistêmico. Eu vou te trazer aqui uma história. Para isso, eu utilizarei um nome fictício de uma história real. A Mariana tinha uma sensação constante de não ser prioridade. Mas o que mais chamava atenção não era o que acontecia fora, era a intensidade do que acontecia dentro dela. Situações aparentemente simples, como uma mensagem não respondida, um cancelamento de última hora, já eram suficientes para gerar um desconforto difícil de explicar. Não era só um incômodo, era como se algo nela, entre aspas, desligasse por dentro. Ela não confrontava, não reagia externamente, mas se recolhia. E começava um diálogo interno muito específico que você aí que está me assistindo deve conhecer muito bem. Eu já sabia, eu não sou importante, é melhor eu não esperar muito. E com o tempo, ela mesma começou a perceber mais distante, menos disponível, como se estivesse sempre um passo atrás nas relações. Quando chegou no processo terapêutico, ela já tinha essa consciência. Eu sei que isso é um gatilho, eu sei que não é exatamente sobre o outro, mas havia algo que não acompanhava esse entendimento. O corpo dela continuava reagindo, e é aqui que a história começa a se aprofundar. Porque quando fomos olhar com mais cuidado, não encontramos um grande evento traumático. Não havia uma cena única, marcante, que explicasse tudo. O que existia era algo mais sutil e, muitas vezes, mais determinante. Uma mãe que amava, mas que emocionalmente não era constante. Tinha momentos de presença e momentos de indisponibilidade. E para uma criança, isso não é interpretado como minha mãe está cansada. É sentido como incerteza. Então, sem perceber, a Mariana foi se moldando a esse ambiente. O corpo dela aprendeu a observar tudo. O tom da voz, o olhar, o tempo de resposta, o humor do outro. Porque para ela, conexão nunca foi totalmente previsível. E quando a conexão não é previsível, o corpo não relaxa, ele se adapta. Em alguns momentos, ela tentava se aproximar mais, buscando garantir algum vínculo. Em outros, se retraía antes, como forma de não sentir a ausência. Sem saber, ela estava vivendo respostas típicas de um apego ambivalente com traços evitativos. Não como um rótulo, mas como uma estratégia do corpo para lidar com a instabilidade emocional que existia desde lá de trás.
E isso é importante entender. O que nós chamamos de trauma nem sempre vem de algo que aconteceu de forma intensa e isolada. Muitas vezes, ela nasce da repetição de pequenas experiências onde o corpo não encontrou segurança suficiente. Como se, ao longo do tempo, o sistema nervoso fosse registrando: eu preciso estar em alerta, eu não posso relaxar totalmente, conexão pode desaparecer. E essas mensagens não ficam na mente, elas ficam no corpo. Então, anos depois, quando alguém demora para responder, não é só uma mensagem, é o corpo da Mariana reconhecendo um padrão antigo. Não porque a situação atual seja igual, mas porque a sensação é parecida. E quando essa sensação ativa, o sistema nervoso responde antes mesmo da razão conseguir organizar. Por isso, não adianta dizer para si mesma: está tudo bem, não é nada demais, porque para o corpo já é. E talvez o ponto mais importante aqui seja esse. A Mariana não desenvolveu esse padrão por fraqueza, ela desenvolveu por inteligência adaptativa. Foi a melhor forma que o sistema dela encontrou para tentar manter vínculo e, ao mesmo tempo, se proteger. Só que o que antes foi proteção, hoje limita. E, enquanto isso não é compreendido, não só mentalmente, mas no nível do corpo, o padrão continua se repetindo, apenas mudando de cenário. A história da Mariana revela algo que costuma passar despercebido. Gatilho emocional não é sobre intensidade, é sobre memória. Mas não uma memória que você lembra, uma memória que o corpo reconhece, que nós chamamos, em terapia, de registro. Quando ela sente aquele aperto ao perceber uma mudança no outro, isso não começa no pensamento, começa com uma resposta do sistema nervoso. O corpo dela aprendeu, ao longo do desenvolvimento, que a conexão não era previsível e, diante disso, organizou formas de tentar manter esse vínculo e se proteger da possibilidade de perda. E isso não é consciente, é uma adaptação. E aqui eu vou dizer um ponto essencial. O que muitas vezes chamamos de reação exagerada, na verdade, é uma resposta coerente com o ambiente emocional onde aquele sistema foi moldado. Então, quando algo no presente se parece, às vezes minimamente, ou aquela instabilidade, o corpo não diferencia passado do agora, ele ativa. Primeiro, vem uma sensação, um incômodo, uma tensão, uma inquietação, difícil até de nomear. Depois, o pensamento entra tentando explicar. Tem algo errado, acho que eu estou sendo deixada de lado, isso já está mudando. Só que o pensamento ele não criou isso, ele só organizou uma resposta que já começou no corpo. E quando ampliamos para um nível sistêmico, percebemos que esse padrão, muitas vezes, ele não é isolado. Ambientes onde o afeto oscila, onde a presença emocional não é constante, fazem com que a criança aprenda a viver em estado de leitura contínua do outro. Ela não relaxa na relação, ela monitora. E esse monitoramento, com o tempo, deixa de ser esforço e vira funcionamento automático. Por isso, na vida adulta, a pessoa não sente que está exagerando, ela sente que está percebendo algo real, mesmo que no presente não esteja. Agora, imagina um teatro antigo comigo. O palco está vazio, silencioso. Mas, nos bastidores, todos os cenários
continuam montados. As luzes já estão posicionadas. Os personagens conhecem os seus papéis. Os figurinos estão prontos. Agora, pensa que esse teatro não foi montado hoje. Ele foi construído lá atrás, com base nas experiências que você viveu, principalmente aquelas onde o vínculo era incerto. Então, quando alguém aperta um botão, um atraso, um silêncio, uma mudança de comportamento, a peça começa. As luzes acendem, o cenário entra, os personagens assumem os seus lugares. E você sente. Mas percebe comigo um detalhe? O que está em cena não foi criado naquele momento. Aquilo já estava ensaiado no corpo. O gatilho emocional não escreve a história. Ele só levanta a cortina. E muitas vezes você está reagindo à peça, sem perceber que ela foi construída em um tempo onde você ainda estava aprendendo o que era conexão. Quando você começa a olhar por esse ângulo, algumas situações ganham outra leitura. Nos relacionamentos, não é só sobre ser sensível demais, mas sobre um sistema que aprendeu a detectar variações de presença. Então, você pode perceber sinais antes mesmo deles existirem de fato, ou precisar de confirmações constantes para se sentir segura, ou ainda se afasta antes como uma forma de não reviver uma situação antiga. Na carreira, não é apenas sobre insegurança. Às vezes, é o corpo reagindo à exposição como se ela colocasse em risco algo mais profundo, como um pertencimento ou validação. Por isso, críticas podem desorganizar mais do que deveriam. E avanços podem ser interrompidos por uma autossabotagem que não parece fazer sentido. No posicionamento da sua vida, você pode viver em estado de antecipação, lendo o ambiente, ajustando o comportamento, evitando desconforto. Não porque você quer, mas porque o seu sistema aprendeu que prever é mais seguro do que confiar. E aqui eu quero trazer a você que enquanto isso for visto apenas como comportamento, a tentativa será naturalmente controlar. Mas quando você entende que isso é uma resposta do corpo, o caminho passa a ser reorganizado. Talvez o mais importante de tudo isso que eu trouxe para vocês aqui hoje não seja evitar os gatilhos, mas perceber que eles mostram exatamente aonde o seu sistema ainda está tentando garantir segurança, do jeito que ele aprendeu lá atrás. Existe um tipo de desgaste silencioso nisso, porque viver assim exige atenção constante, leitura constante, adaptação constante. Então, em algum nível, não é sobre o que você sente, é sobre o quanto do seu presente está sendo ocupado por respostas que não permanecem mais a ele. Esse é um ponto delicado, porque o corpo ele não atualiza sozinho. Ele precisa de experiências novas o suficiente para começar a reconhecer que o ambiente mudou. E se em algum momento você se reconheceu nessas reações, especialmente naquelas que parecem vir antes de qualquer explicação, talvez exista algo importante aí pedindo uma reorganização. Porque quando o padrão é do sistema, não é esforço que resolve, é direção. E nem sempre é simples enxergar isso sozinho, justamente porque essas respostas já estão automatizadas no corpo. O mapeamento emocional estratégico, ele entra exatamente nesse ponto. Não para te ensinar
a controlar o que você sente, mas para identificar aonde esse padrão foi estruturado e como começar a reprogramar isso com mais precisão. Se você sente que está nesse momento de não querer apenas entender, mas realmente mudar esse tipo de resposta, você pode me chamar diretamente pelo Instagram, @RosianeMenegol. Sem necessidade de exposição, sem pressa. Às vezes, o primeiro passo não é resolver tudo. É só parar de tentar lidar sozinho com algo que já mostrou que não é simples. E aproveitando aqui, eu quero também te fazer um convite para você, que é aqui de Erechim. Nesse próximo sábado, dia 11 de abril, eu estarei no Espaço Diantos, que fica localizado na Rua Paraná, realizando um workshop sistêmico, onde iremos fazer dinâmicas entre todos os participantes. E também iremos sortear uma constelação para ser feita em grupo. É um momento especial para que você possa olhar para a sua história, olhar para tudo aquilo que você vem repetindo, observar com profundidade os desníveis e desequilíbrios sistêmicos que existem no seu sistema, para que a partir disso você possa dar um primeiro passo rumo a essa transformação que você tanto deseja. Então, se você tiver interesse, entre em contato com o Espaço Diantos ou pelo Instagram Diantos Erechim ou também pelo meu próprio Instagram, @RosianeMenegol. Eu estarei aqui pronta para te dar mais informações e dizer a vocês que a divisão das águas ela só acontece quando você se permite e quando você vai ao encontro. Ela não vai acontecer a mudança sozinha, só porque em algum nível consciente apenas você deseja. É necessário que você haja de uma forma estratégica para que isso possa então se consolidar dentro de você e na sua vida. Bom, dito isso, quero agradecer mais uma vez a você que me acompanhou durante esse episódio. Se você sentiu que isso tocou em algum nível, comenta aqui, deixe seu comentário, deixe seu joinha, divulgue também para outras pessoas, compartilhando. E quero agradecer aqui ao Portal Erenews, que sempre me acolhe, ao querido Léo, que está aqui sempre nos auxiliando. Dizer a vocês que o Portal Erenews tem uma gama de programação muito rica. Se você ainda não acompanha, se você ainda não segue, siga agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Temos também o site com notícias atualizadas. Temos também o canal da TV, para que você possa acompanhar toda a programação. E como eu falei, uma grade com muitas atrações incríveis. Então, acesse agora, siga, compartilhe e esteja comigo no próximo episódio, nas terças-feiras, às 13 horas. Um grande abraço e um ótimo dia!